Bom dia, minha torcida gloriosa, tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa terça-feira maravilhosa para trazer para vocês todas as notícias atualizadas do nosso glorioso Fogão, que irá enfrentar o Penharol dentro de casa. Temos algumas questões pendentes e possivelmente não haverá torcida do nosso glorioso nesse jogo. E a CBF entrou aí com uma ação junto com a Conmebol para verificar a possibilidade de nossos torcedores estarem em campo junto com o nosso glorioso Fogão nesse jogo contra o Penharol. Espero que vocês gostem do vídeo. Você que não é inscrito no canal, corre lá, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. E, se possível, deixa aquele like para estar fortalecendo a gente aqui no nosso canal. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Daqui a pouco, não vou mostrar, mas só uma coisa aqui, só para mostrar que agora tá rolando o embarque do Botafogo. Agora, o Botafogo tá embarcando pro jogo lá do Uruguai. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a polêmica. Olha lá, torcida do Botafogo, olha lá, André Galindo. É aquele rapaz. Guilherme, o Galindo tá ali? Olha lá, Pedro. O Pedro, isso mesmo. Todo mundo ali, ó. Todo mundo aí, ó. Yasmin ali atrás, ó. Yasmin. Então, uma loucura danada no embarque ali do Botafogo. E olha lá, estão embarcando, o ônibus saindo ali do... Isso aí é o Galeão, né? Galeão. Indo lá pro... famoso terminal de cargas. Isso, já fiz a saída da seleção ali. E lembra? Quando você ia pro salão móvel, não, é terminal de cargas. 10 minutos andando. Pedro, é verdade, lembra? Já tomei muito baile aí. Eu também. E ali é a festa da torcida do Botafogo, então daqui a pouquinho nós vamos falar de Botafogo e Penharol, esse jogo, e também do negócio de torcida. E olha, é brincadeira o que nós estamos vivendo, mas enfim. Então aí o Botafogo, ao vivo do Rio de Janeiro, Botafogo embarcando para o Uruguai. Presença da torcida no estádio ameaçada. O Botafogo emitiu uma nota discordando veementemente das decisões das autoridades uruguaias e destacou ainda que o clube que não conseguir garantir a segurança da torcida visitante no estádio não pode ser beneficiado pelas próprias falhas. O clube ressaltou ainda que essa decisão unilateral abre um precedente muito perigoso para a competição, pois o critério de falta de segurança poderá ser usado por qualquer outra agremiação para impedir a entrada da torcida visitante nos jogos Conmebol. E tome mais polêmica, 4.000 ingressos foram vendidos, os torcedores do Botafogo já viajaram, muitos já viajaram, estão por lá e provavelmente não poderão estar nesse jogo, André. Amanhã a gente vai ter uma entrevista coletiva para saber exatamente como vai se passar isso. Isso é muito ruim, né? É muito ruim porque o jogo de futebol, ele não se justifica sem a presença das pessoas. E a gente... eu só quero o seu boa tarde aí, porque eu vou voltar aqui pro Pedro, que ele tem uma informação importante, mas tá tudo bem contigo, Rafa? Tá sim, Edu. Um abraço pra você, pro Bobo, pro Pedro Ivo, pra Nath, pro Fã de Esporte conectado com a gente no F90. Tem aquele operador também que viajou com a gente uma vez num jogo, e aí na hora de preencher a ficha, tinha lá uma parte que era firma, e ele botou Rádio Globo CBN. Mas eu vou preservar o nome dele, porque é gente boa, é gente nossa. E não botou assinatura, né? Pois é, o Pedro Ivo Almeida tem informação importante para trazer, mas assim, é porque a expectativa grande envolve a presença ou não dos torcedores no jogo de amanhã entre Botafogo e Penharol aqui no Uruguai. Nesse momento, só para contextualizar, antes do Pedro falar, eu estou aqui posicionado numa rua, no centro de Montevidéu, uma rua chamada Julio Herrera Iobes, que é em homenagem ao 5º presidente da história republicana do Uruguai. E essa rua é onde fica a sede do Ministério do Interior. E o que é o Ministério do Interior? É um órgão do governo uruguaio que cuida da civilidade e da segurança nacional. E desde que ontem o ministro do Interior, Nicolás Martinelli, emitiu uma nota, uma carta endereçada ao Inácio Alonso, que é o presidente da Associação Uruguaia de Futebol, dizendo que, pela posição do governo, a determinação era que só haveria torcedores do Penharol no jogo de amanhã, no estádio Campeão Delcílio. De lá para cá tivemos uma sucessão de fatos, posicionamento do Botafogo, cobranças da Conmebol, posicionamento da própria, do próprio Penharol. E faltou, e até agora está faltando, a manifestação pública da Associação Uruguaia. Ela não se posicionou ainda publicamente. E nós estamos aqui porque aqui está a notícia, ou parte dela, já que às 5 da tarde, esse mesmo ministro que emitiu esse comunicado ontem pela manhã, vai conceder uma entrevista coletiva. Mas independentemente da posição dele, o Pedro Ivo Almeida já tem o outro lado da história, que é o lado da organização do evento, né, Pia?
Fala. Não, é fala, importante a contextualização do Rafa. E aí, Rafa, para a gente trazer, só para bater uma bola contigo, uma decisão governamental, ela está acima de uma decisão de uma entidade privada como a Conmebol, que é a organizadora do jogo, terceirizando isso ao mandante, ao Peñarol. Então, uma vez que a Conmebol entende que o governo do Uruguai não vai recuar na decisão de não permitir público, a Conmebol, como organizadora do jogo, a chance maior nesse momento dela então não teremos público. Se não garante público para time A, não vai garantir para time B. Então, nesse momento, a Conmebol se organiza para soltar em breve um comunicado oficial para oficializar essa decisão. Ainda está naquele jogo que o Rafael deve estar acompanhando de perto ali, de saber quem se posiciona primeiro, saber se tem a coletiva do governo uruguaio, se tem uma carta da Conmebol, como é que o governo uruguaio pode reagir. Fato é que pegou muito mal dentro da Conmebol, uma vez que no dia 16 de outubro houve uma reunião entre os dirigentes dos 4 clubes semifinalistas, tinha River, tinha Galo, tinha principalmente Peñarol e Botafogo, e tudo foi acordado, tudo foi respeitado. Dali existiria um prazo que qualquer mudança de jogo, a Conmebol até cita isso na carta de ontem, deveria ter sido tomada 8 dias antes da bola rolar. O jogo no dia 30 deveria ter sido tomado até no dia 22. O Peñarol, a partir de sua pressão, fez com que o governo uruguaio soltasse um comunicado ontem, dizendo que teria que ser torcida única. E a Conmebol não gostou nada disso, é óbvio. Também partiu para cima para reagir, porque ela veria o seu espetáculo prejudicado, não bastasse toda a mancha fora do estádio. É bom frisar isso é muito importante tocar. Dentro do Engenhão, não houve nenhuma ocorrência com o torcedor do Peñarol. Ele chegou antes da torcida do Botafogo, ele saiu muito depois, ele se deslocou em segurança nos arredores do Engenhão. Então, a partir disso, visto que o Peñarol não recuou no comunicado de mais cedo, né, Rafael, na nota oficial do presidente de ontem, e que não há uma sinalização que o ministro do Interior vai recuar, a Conmebol vai recomendar hoje, nesse momento agora, né, 2h08 da tarde aqui no Brasil, a maior possibilidade é que a Conmebol recomende portões fechados para esse jogo entre Botafogo e Peñarol amanhã. E é importante ressaltar, perde o futebol, né? É importante ressaltar que a confusão com os torcedores do Peñarol que acontece na praia não foi uma confusão entre torcidas para agravar ou para justificar. Diferentemente da narrativa imposta pelo Peñarol. Exatamente. De que a torcida sofreu uma emboscada de rivais do Rio de Janeiro. E só para complementar, Rafael, que aí é um fato mais concreto, o que a Conmebol não quer e não vai admitir nesse momento, o Edu, é que se instale esse clima de torcida única. A Conmebol entende que não tem motivo técnico, visto que aconteceu dentro do estádio Newton Santos, para ter torcida única amanhã. Se o governo uruguaio e o Peñarol não aceitam receber os botafoguenses, eles vão determinar que é onde ele cabe, no evento deles, o portão fechado. Mas fala, Rafa. E até porque eu queria saber o clima, como é que tá aí, Rafa. Perde o futebol. E azar do Peñarol. A informação, assim, bom, primeiro, é importante trazer o contexto também social aqui de Montevidéu, né? A nossa reportagem chegou ontem aqui, a equipe da SBN veio em 2 fases. Eles primeiro chegaram o Diego Ferron, depois e o Tito do site da ESPN. Chegaram mais cedo, no primeiro voo. Depois chegamos Roberta Barroso e eu. Então, eu já estou aqui em Montevidéu há quase 24 horas, junto com a Roberta, e os outros 2 companheiros estão há mais tempo. Então, acho que assim, testemunho é uma coisa muito particular. Eu sei que já temos algumas produções aí de conteúdo em outros locais que falam sobre embates entre autoridades uruguaias e os torcedores do Botafogo, denúncias de racismo e tudo mais. O que nós estamos testemunhando, eu acho que eu estou aqui para dizer o que eu estou vendo, eu estou circulando pela cidade, a gente já foi almoçar, já foi jantar, já teve em alguns bairros diferentes. É um clima tranquilo para a, digamos, convivência entre as pessoas, entre brasileiros e uruguaios. Não estamos testemunhando nada muito diferente da normalidade. É claro que isso não se aplica obrigatoriamente ao cenário do jogo. O entorno do estádio, que por sinal é um pouco mais afastado, não fica na região central de Montevidéu, é um estádio menor. Inclusive uma fonte aqui do Ministério do Interior, conversando com a gente mais cedo, informou que existe um efetivo previamente já designado, destacado, de 1.000 homens da segurança para cuidar do entorno do jogo. E essa galera que foi preparada para a partida, ela foi desmobilizada, ela segue mobilizada. Então, assim, existe todo um contexto próprio da partida, mas socialmente as coisas fluem muito bem por aqui. Ontem, por exemplo, foram 4 voos que chegaram em Montevidéu trazendo torcedores do Botafogo. 3 deles até o final da manhã. Alguns deles, inclusive, com torcedores cantando o hino do Botafogo, músicas da torcida. E não tivemos nenhum registro muito sério. Teve um fato que chegou ao nosso conhecimento de um torcedor, um senhor,
senhor de 80 anos que dentro do avião vestiu a camisa do Botafogo, e aí os torcedores próximos viram, começaram a cantar algumas músicas, e aí um uruguaio começou a hostilizar esse torcedor, mas não chegou a acontecer nada muito sério, tanto que nem precisou da interferência direta dos funcionários da companhia aérea. Então são situações pontuais que, aliás, acontecem cotidianamente em jogos de alta exigência envolvendo clubes brasileiros e clubes argentinos ou uruguaios. Em cima disso que o Pedro Ivo falou, a gente tem que pontuar duas coisas. Primeiro, a coletiva do ministro do Interior, ela inicialmente estava marcada para as 4 horas da tarde. Quando o Pedro Ivo fala sobre quem atira primeiro, ela já ganhou 1 hora de avanço nessa guerra estratégica, nessa guerra política. O que seria às 4 passou às 5. Algo vai acontecer na parte da tarde envolvendo o posicionamento definitivo do ministro. Esse é um ponto. Esta reação do Uruguai, e o Pedro faz referência à reunião do dia 16, esta reação do Peñarol, ela não é novidade na Conmebol Libertadores, porque aconteceu a mesma coisa na prévia da partida contra o Rosário Central, pela fase de grupos da Libertadores. Já que houve problemas no jogo em Rosário, o Peñarol também tentou fazer com que a torcida do Rosário não tivesse acesso ao estádio no jogo do segundo turno, e não teve o seu pedido atendido. Então não é uma coisa inédita em termos de Conmebol Libertadores. Apesar de sabermos que isto que está acontecendo por parte do poder público uruguaio, que isso é algo de autoria do Peñarol, o Peñarol se exime na sua nota oficial dessa autoria e coloca na conta do governo por uma questão de segurança. E o que esta pessoa ligada ao Departamento de Comunicação do Ministério do Interior nos passou mais cedo, ela quer a sua identidade preservada, é que houve um estudo baseado em manifestações de redes sociais que demonstraram uma probabilidade grande de alta periculosidade no jogo de hoje. E daí surgiu a ideia da nota emitida ontem pelo ministro o Nicolás Martinelli. Enfim, por enquanto é esse jogo de empurra. Mas, repito, ainda falta o posicionamento oficial, público, explícito da AFA, da Associação da AFA não, da Argentina, da Associação de Futebol do Uruguai. Ela tem que falar sobre isso e até o momento ela não falou, até porque é para ela que é endereçada a carta do ministro e também é para ela que é endereçada a carta da Conmebol de ontem à noite, que determina a condição de segurança para a torcida do Botafogo poder participar da festa, assim como também a torcida do Peñarol. Vamos ficar por aqui, a programação inteira da ESPN, eu, o Diego Ferron, a Roberta Barroso, o Tito, todo mundo em cima desse assunto. E ao longo da programação traremos novas informações. É uma pena, né, Edu? A gente queria muito poder falar de futebol. Foi bacana aí, nós vimos há pouco no F90 a festa da torcida do Botafogo presente no aeroporto no embarque do time. O desembarque está previsto para as 18 horas aqui em Montevidéu. A chegada ao hotel aproximadamente 19 horas. Mas o jogo Campo Bola virou segundo plano porque esse tema ganhou prioridade. Diga, Pedro. Não, só um plazinho final para complementar, até para o Rafa e para quem nos assiste. A única dúvida da Conmebol nesse momento é se ela anuncia a sua decisão em um comunicado dela ou se ela simplesmente faz um comunicado direto à Peñarol e à Federação Uruguaia, à UF. E por que esse detalhe é importante? Porque repare que a Conmebol não quer se reportar diretamente ao Ministério do Interior. Ela acha que a conversa dela é com a sua entidade filiada, a Federação Uruguai, e com o clube, que é o organizador. Então, a partir disso, o clube que resolva com o Ministério do Interior. Então, a Conmebol deve comunicar ou em nota ao público, até pela demanda que se tem de interesse público, ou diretamente ao clube e à Federação Uruguaia numa troca de ofícios, como vem acontecendo desde ontem. Ela não quer envolver essa coisa do Ministério do Interior para ratificar que ela se reporta aos organizadores. O evento é dela. Determinações de segurança, se não há segurança para o Botafogo, ela tem a competência, até pelo artigo 4.2.2, se eu não me engano, de designar se vai ter torcida ou não. Se não se garante torcida, ela escolhe como vai ser a dinâmica. E não o Ministério escolhe como vai ser a dinâmica do evento dela. E até porque, né, Bubu, antes dos vídeos que a gente vai pedir o povo na TV, eles vão participar, abre um precedente que daqui a pouco... Porque é o seguinte, nós estamos falando de torcida. E o que nós vimos aqui foi vandalismo. Não foi torcida. Colocaram eles numa praia, estava vendo as informações... uma praia tranquila do PP lá, né? É importante informar por quê. Teve um assalto do celular. Por que a torcida do Peñarol, ela já vem desde a última fase, naquele jogo contra o Flamengo, sendo deslocada, ponto de encontro sendo na Zona Oeste do Rio, que o Bubu conhece bem. Praia do Pontal, final da Zona Oeste. Porque antigamente, você vai me desculpar, mas isso aí não é normal. Lógico que não, não é normal. O Rafa conhece bem também. Anteriormente, o ponto de encontro de torcida visitante em jogos do Rio, de Libertadores, era a praia de Copacabana. Acabou se tornando ali uma área de muito mais movimento, de muito mais fácil acesso aos rivais. Então se deslocou essa turma
para a Praia do Pontal, final da Zona Oeste, recreio, bem final de recreio. E a partir disso, inicia-se essa confusão toda que a gente já viu dezenas de vezes desde a semana passada. Não teve emboscada de torcedor do Botafogo, não teve emboscada de outros rivais do Rio. Mesmo. Não teve a polícia indo para cima dos uruguais antes, até porque a polícia chega depois. O que teve foi uma confusão dos uruguais com as pessoas que estavam nos quiosques e na praia. E por que é importante repetir isso? Edu Anati já traz aqui. Porque se reforça uma narrativa em documentos, que eles são coitadinhos, inclusive, dos uruguaios, de que eles foram vítimas de uma emboscada de torcedores do Botafogo neste momento. Não é o caso. O que houve foi um problema enquanto pessoas, sabe, jogavam futebol, se divertiam, e o cara ali do que eu acho que trabalhava, e a partir disso... Mas tudo gente boa, tudo com pau na mão. Isso aí. Não, Nath. Isso aí acontece. Caixa isso aí, de cerveja ali, tudo gente da melhor isso aí qualidade. É preocupante. Mas aí, Caixa, tem caixa na mão. Você não gostou, né? Porrete, pau, A polícia chega depois, Edu. Mas aí vão falar assim, mas vandalizaram o ônibus deles. Errado mas também. não sei o quê. Errado também. Mas tudo gente da melhor qualidade. Lá, inclusive, agora, o governo brasileiro precisa também se posicionar também. Porque não é a primeira vez que vem gente pra cá e vandaliza e faz o que quer e continua com acesso livre ao país. Pois é, isso que eu tô te falando. E, ô, Nath... E aí? Ô, Bubu, fala só pra gente antes dos vídeos que eu vou te chamar aqui. Eu fiquei doido. Porque quando aparece isso aí... A impressão que tem é que eles são coitadinhos. Que eles vieram, nossa, olha, eu peguei folga lá na minha empresa, eu vou acompanhar com o maior carinho do mundo. Não, agora o que vocês fizeram fez com que o botafoguense não pudesse ir lá. E quem comprou o pacote turístico? O ingresso. Exato. Então, se não é pra ter do Botafogo, não vai ter de ninguém. Porque o negócio tá passando dos limites. Minha torcida gloriosa. Temos a possibilidade de não ter torcida de nenhum de ambos lados nesse jogo contra o Peñarol. Mas vamos esperar aí a notícia aí da Conmebol. Vai nos informar se haverá ou não, ou se mudará o estádio do jogo. Chegando mais notícias aqui pra gente. Vou trazer diretamente para vocês em primeira mão. Você que chegou até aqui no nosso vídeo, corre lá, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma notícia do nosso glorioso Fogão. Se você não deixou ainda aquele like, já sabe, vai lá, deixa aquele like que não paga nada, rapaziada. Tamo junto, uma boa terça-feira para vocês, uma boa tarde e até uma próxima.